pessoal, como eu havia prometido, né? Infelizmente nem tudo funciona como a gente quer, então vamos aqui de vídeo gravado. Para quem não me conhece, eu sou Flávia Marim Pietro, sou professora de Direito do Consumidor, mestre em Direito Econômico e doutora em Ciências Jurídicas e Sociais, advogada especialista em Direito Bancário com viés em superendividamento. E eu vim falar aqui para vocês hoje sobre a questão do empréstimo consignado para funcionários privados, né, para, como a gente chama, funcionários CLT, e as questões do superendividamento. Por quê? O empréstimo em si, a dívida em si, nem sempre é uma coisa ruim, né? A dívida em si faz parte da vida da gente, do mercado de consumo em geral. O problema da dívida é ter a dívida e não pagar. Esse é o grande problema. E a questão é a seguinte: o empréstimo consignado, ele já vem fazendo parte, né, da vida de muita gente, né? A gente tem um empréstimo consignado aí para os pensionistas, né, para os aposentados, para os servidores públicos, e ele é uma modalidade bem interessante. Por quê? Porque ele é uma modalidade que apresenta baixo risco, uma vez que a garantia é o próprio salário ou o próprio benefício. Então, ele é descontado em folha de pagamento para os servidores e no próprio benefício do aposentado. Então, ele geralmente apresenta juros bem mais baixos, né? Por exemplo, juros em torno de alguma coisa de 20, 22% ao ano. Se a gente comparar, por exemplo, com um cartão de crédito, que gira em torno de 480% ao ano, né? Por exemplo, faz todo sentido a pessoa que está endividada no cartão de crédito, servidor público, por exemplo, pegar um empréstimo consignado para quitar o cartão de crédito e ficar devendo um empréstimo consignado, né? Faz mais sentido. Então, esse ano, né, surgiu aí uma medida provisória, a 1292, que foi transformada em lei agora, né? Já virou lei, e permitiu que trabalhadores da iniciativa privada, que trabalham com carteira assinada, né, vinculada ao sistema de fundo de garantia, também tenham a possibilidade de tomar esses empréstimos consignados. E aí, como é que fica, né? Como é que seria descontado esse empréstimo? Seria descontado na folha de pagamento. De que forma? A empresa desconta no salário do funcionário e fica, digamos assim, responsável por repassar para a instituição bancária. De um lado, a gente tem aí alguns benefícios, né? Por quê? Porque essas pessoas da iniciativa privada, elas ficavam sem ter essa possibilidade, né, de ter acesso a esses juros menores. E por um lado é bom, né? Por um lado você tem acesso a um crédito facilitado, né? Você tem acesso a um crédito com juros menores, você democratiza um crédito mais barato, né? Então, em tese, é uma coisa boa. O grande problema é que a gente vive num país que não tem costume, não tem hábito de educação financeira, né? O brasileiro, ele tem problemas com a educação financeira. O brasileiro não sabe mexer bem com o sistema bancário. O brasileiro não tem cultura de orçamento doméstico. O brasileiro não tem cultura de se programar, né? Então, a gente tem um problema geral de falta de cultura de poupança, de esperar para comprar, de juntar para comprar. Então, assim, quando a gente pensa no empréstimo consignado para quitar uma dívida de cartão, no empréstimo consignado para fazer, até realizar um sonho, né? Até para comprar um bem de um valor maior, desde que programado, ótimo, é bem legal, vale a pena. Mas se a gente pensa no empréstimo consignado como um complemento de renda, se a gente pensa no empréstimo consignado para todo mês a gente tomar, a gente pode ter um problema, e um problema grave. E esse problema pode agravar um outro problema, chamado superendividamento. Então, vamos entender. O que é o superendividamento? Superendividamento não é aquela pessoa que tem uma dívida, 2, 3. Superendividamento é aquela pessoa que, de boa fé, foi contraindo um monte de dívidas de consumo, né? Um monte de dívida, e ela, de repente, perdeu a capacidade de pagar o todo das suas dívidas. Ela não tem patrimônio suficiente, nem que ela venda tudo, para pagar suas dívidas. E aí ela fica sem o que a gente chama de mínimo existencial, ou seja, ela não tem dinheiro para viver a vida dela com dignidade. Ela não tem dinheiro para viver a vida dela no mínimo, ou seja, ela não tem dinheiro para se alimentar direito, ela não tem dinheiro para
manter a vida dela dentro dos padrões que ela e a família dela estão acostumadas a viver, sem luxo, tá? Não tô falando de grandes luxos, mas assim, não tô falando que a pessoa precisa, por exemplo, vender o carro para andar a pé, né? Nem que a pessoa precisa vender o imóvel e morar de aluguel ou ir morar com a mãe, não é isso. Mas assim, é o dinheiro mínimo para viver sem luxo, certo? Ela não tem como. E muitas vezes a coisa fica tão feia que a pessoa não tem dinheiro nem com luxo, nem sem luxo. Não, a pessoa não tem dinheiro nem para comer, nem para comprar remédio. Então a coisa fica bastante complicada. Então assim, desculpa. Para uma pessoa que tá num patamar, engasguei, ao vivo tem disso, que tá num patamar desse de endividamento, que nem sabe quanto deve de cartão de crédito, tá naquela ciranda financeira, é muito difícil. E um empréstimo consignado, neste momento, um empréstimo pensado e tomado, se consegue sanar essas dívidas, vale a pena. Mas ele não pode ser usado junto ou usado de qualquer jeito. Por quê? Porque ele vai piorar seu endividamento. E porque ele traz alguns riscos, né, que não são falados. Todo empréstimo tem risco, obviamente, mas esse empréstimo consignado CLT, ele traz alguns perigos que não são ditos, né? Na verdade, todos os empréstimos que vêm sido concedidos aí, tanto consignado ou não consignado, eles não vêm sido concedidos da forma que deveria, né? A própria lei do superendividamento precisou trazer como um novo direito básico do consumidor o que a gente chama de concessão de crédito responsável, ou seja, precisou vir uma lei para dizer que o consumidor que busca crédito, ele tem que ser advertido dos riscos do negócio, ele tem que ser informado da taxa de juros, de quantas parcelas, de quanto ele vai tomar e quanto ele vai pagar no final, porque o brasileiro fica muito focado apenas no valor das parcelas, né? Então a gente fica aí sem conseguir entender direito como é que as coisas funcionam. Então, o que acontece? Quando a gente fala de crédito consignado CLT, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque hoje em dia ficou muito fácil, você consegue tomar esse crédito pelo aplicativo. Geralmente você não vai ter acesso a todas as informações desse crédito. Você não vai ter, muitas vezes, um gerente cara a cara para lhe perguntar, para você tirar suas dúvidas. O governo possibilitou que muitas pessoas tenham acesso a esse crédito, inclusive, por exemplo, trabalhador rural, empregado doméstico, motoboy, motorista de aplicativo. O que não quer dizer que essas pessoas não tenham direito a tomar esses créditos. Lógico que elas têm. Mas o problema é o seguinte, imagine um trabalhador rural que muitas vezes não tem um mínimo de talvez uma escolarização, tomar um empréstimo desse, sem nem saber onde está se metendo, sabe? Isso me preocupa um pouco, né? Na hora de conceder o crédito, de abrir assim para a população, sem fazer uma campanha massiva de educação financeira, de explicar às pessoas o risco que é contrair esse tipo de empréstimos. E algumas coisas que não são faladas, como, por exemplo, não se diz que a garantia desses empréstimos é seu FGTS. Não se diz, por exemplo, que quando você toma um empréstimo desse e você é demitido, a garantia vai recair sobre sua rescisão. E sobre sua rescisão, se sua rescisão não for suficiente, quando você arranjar um novo emprego, você ainda vai ter um saldo que vai lhe acompanhar nesse novo emprego para você pagar. Então, isso as pessoas não lhe dizem, né? As pessoas não lhe dizem que se você for, por exemplo, afastado por doença, tirar uma licença de saúde, vai parar de cair o empréstimo, vai parar de cair no seu salário, vai parar de ser descontado. Então, se você não negociar ali com o banco, quando você voltar da sua licença de saúde, você vai ter o empréstimo para pagar e já com juros, porque ele parou de cair. Isso ninguém lhe fala, isso ninguém lhe diz. Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque são informações que são muitas vezes negadas aí a esses trabalhadores e ninguém diz, né? E não tá, no aplicativo muitas vezes não tá bem esclarecido, não está nas entrelinhas, ou está nas entrelinhas e não chega ao trabalhador. Então existe uma série de cuidados que precisam ser tomados por essas pessoas
para que simplesmente não se ache que esse crédito consignado para o CLT é uma nova fonte de renda, né? Sai por aí tomando empréstimo na facilidade que é um aplicativo, sem os devidos cuidados. Essa dívida pode lhe perseguir, por exemplo, né, num novo emprego, sua rescisão pode estar aí comprometida, uma parte do seu FGTS pode estar comprometido. Muitas vezes a gente não tem noção dessas coisas. E para mim, uma das coisas mais graves é a pessoa do CLT também pode agora tomar o que a gente chama do cartão de empréstimo consignado, que eu acho que é uma das doenças financeiras mais terríveis dos últimos tempos, que aquela coisa de você chegar numa instituição bancária, pedir um empréstimo consignado, e muitos bancos, ao invés de lhe conceder um empréstimo consignado, estão chegando e dizendo, não, vou lhe fazer uma coisa melhor, vou lhe conceder um cartão de crédito, que você, além de usar o cartão de crédito, você pode também sacar dinheiro, e aí você faz um empréstimo consignado. Só que qual é o grande problema? Quando você saca dinheiro nesse cartão de crédito, esse dinheiro que você sacou não vai ser computado como um empréstimo consignado, ou seja, os juros aí embutidos não são juros de empréstimo consignado, são juros de cartão de crédito, de rotativo. Então, o que vai acontecer? São juros altíssimos, e o pior, o que vai ser descontado na sua fatura todo mês não são as parcelas do empréstimo que você contou, que você tomou, e sim o pagamento mínimo daquela fatura. Então, essa fatura, muitas vezes, esse empréstimo fica impagável, porque você leva anos pagando o mínimo e pagando juros sobre isso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. Os servidores públicos e os aposentados já têm aí uma familiaridade com esse tipo de dívida, certo? Porque consignado para esse tipo de população já existe há muito tempo, né? Já desde 2003, mas para a CLT é uma coisa muito nova. Ela agora de 2025, que começou a medida provisória, foi transformada em lei agora. Então é preciso ter muito, muito, muito cuidado ao tomar esse tipo de empréstimo, certo? Eu aconselho as pessoas que desejam tomar esse tipo de empréstimo que antes de tomar pelo aplicativo, vá na instituição bancária, converse com seu gerente, pergunte, se informe e primeiro, veja se cabe no seu orçamento, veja se realmente é aquilo que dá para pagar ou se realmente for um caso de uma emergência que você precise quitar um cartão, aí você vê aí eu acho que realmente vale a pena, tá? Mas mesmo assim, procure fazer dentro do menor número de parcelas possível. Quanto maior o número de parcelas, mais o risco de inadimplência. Tente negociar o valor que você pode pagar, tente dar uma entrada, tente fazer com que esse negócio fique no menor número de parcelas possível, porque quanto maior o tempo, mais o risco que você corre a esse respeito, certo? Meu objetivo, gente, obviamente, numa live, era discutir, era ouvir vocês, era tentar tirar as dúvidas, né? Mas aqui sozinha, né, é difícil porque eu tinha muita coisa para falar para vocês. Então eu tô aqui tentando imaginar as dúvidas e as perguntas que vocês possam ter para tentar me antecipar a elas. O que eu posso dizer, no geral, é isso. O que eu posso dizer é que você tente evitar o superendividamento, né, fazendo uma programação financeira, bote no papel. Parece bobo, mas é verdade. Bote no papel quanto você ganha, quanto você tem de despesa, porque fica mais fácil de encarar. Se você está já num estado de superendividamento, procure um profissional, procure um advogado, tente refazer aí a sua vida financeira com uma ajuda profissional, com a ajuda de um contador, de uma equipe especializada, porque é possível, sim, a lei do superendividamento pode lhe ajudar. Às vezes não é necessário nem entrar na lei de superendividamento, às vezes você não está nem com tantos credores assim atrás de você, às vezes você só está com um problema com um banco, com várias dívidas, você pode propor uma ação revisional. Então, existe jeito para resolver sua vida, né, financeira, seu problema financeiro. Mas o ideal é que você busque prevenção, que você busque não cair nesse espiral,
nessa ciranda financeira, que lhe obrigue a ir ao judiciário para poder brigar por seus direitos. E tente evitar esse tipo de coisa. Então, o que vai fazer com que você não caia nesse tipo de coisa é informação, gente. Informação é poder, tá? O que a gente visa aqui nesse canal é ajudar vocês, né? Tentar dar aí algum ferramental, alguma dica, alguma ajuda para que vocês se empoderem das informações, né? E tentem aí resolver a vida de vocês no sentido de evitar cair no superendividamento, e para aqueles que realmente já estão, né, no buraco ou que não conseguem, aí sim oferecer uma ajuda profissional especializada. Mas o objetivo desses bate-papos, que a partir de agora, né, serão sempre, inclusive eu espero que vocês sugiram, né, outros temas a respeito de superendividamento e de direito bancário que seja de interesse de vocês, que a gente vai procurar aí o canal para fazer sim as lives. Se não for aqui, eu tenho um canal no YouTube, que é o Superendividamento Bahia, é o mesmo nome, em que provavelmente a gente vai fazer as lives por lá, se o Instagram continuar aqui tentando barrar a gente, mas a gente tá aberto o nosso canal de comunicação para tirar dúvidas, para ajudar vocês, certo? Postem as dúvidas no direct, eu vou responder todas elas. As que eu não consegui responder hoje, eu respondo até amanhã. Algumas eu vou responder a vocês direta mesmo, no mesmo direct de vocês. E algumas que forem, por exemplo, muitas dúvidas no mesmo assunto, eu vou gravando pequenos vídeos, porque aí já elucida todo mundo, tá bom? Um beijo pra vocês, eu espero ter ajudado.